prazer, na verdade, falar com vocês. Estou empolgado para o dia de hoje, assim, para essa reunião. Confesso que é uma coisa aqui para nós da Regice nova, esse formato online. Assim como foi ano passado, a primeira vez que a gente teve a oportunidade de fazer um evento presencial no Brainstorm, que foi a primeira edição do evento, né? E aí a gente já tinha esse conteúdo do Brainstorm que a gente fez no evento presencial, ali na Praia Brava, em Itajaí. E aí a gente estava ensaiando também para finalmente trazer esse conteúdo pro digital, e deu certo, né? Ficamos bem surpresos, na verdade, que a gente teve os inscritos. Então, pô, super obrigado aí por vocês conectarem aqui nessa sexta-feira, né? Conosco. E eu acho que, para não ficar exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no evento presencial, a gente vai passar por cima, né? De uma forma didática, ágil, mas ao mesmo tempo com conteúdo em relação ao tema que a gente abrangeu lá, que é como é que a lei olha para os nomes mais fortes, né? Então a gente vai trazer essa visão para vocês. Então acho que alguns já têm algum tipo de familiaridade, porque já conversaram comigo, ou já até sabem desses conceitos, mas eu acho que hoje a gente vai também partir para a prática, assim, né? Porque se a gente tem a oportunidade de criar nomes aqui mais fortes, naturalmente, esses nomes têm mais chances de serem exclusivos, né? E mais chances de estarem disponíveis para conquistarem os direitos, né? Perante a lei. Então, eu determinei aqui com o Matheus que a gente vai para uma parte prática, onde eu vou pedir para vocês exatamente o exercício, eu vou deixar para a hora do exercício, mas eu vou pedir para alguns de vocês participarem e depois eu vou fazer análises de viabilidade ao vivo aqui com vocês. Né? Então, a gente vai ter o desafio ali, vamos olhar para 2, 3 marcas e vamos já entender se essas marcas que a gente gerou aqui têm oportunidade de serem registradas, e vocês vão entender um pouquinho como que a gente traz essa visão jurídica para esse processo criativo. Beleza? Então, é mais ou menos essa a nossa rotina do dia de hoje. E, claro, no final, se vocês tiverem qualquer pergunta que quiserem saber, curiosidade, né, esse é um assunto que gera bastante, tipo assim, nuance, né? Ah, será que isso dá? Será que isso não dá? Então, fiquem a gente está à total disposição, e vocês fiquem total à vontade também para a gente poder responder o que a gente sabe, e o que a gente não souber, a gente traz pessoas aqui para nos ajudarem também. Tá bom? O Matheus vai me ajudando a facilitar aqui. Eu vou pedir também a participação de vocês algumas vezes para reagir aqui com emoji e tal. Então, vou ser bem millennial aqui, né? Tipo, meio embaralhado com as ferramentas. Então, qualquer coisa vocês me ajudem também. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui. Boa. Então, vamos lá, turma. Então, o que faz uma marca forte perante a lei é o tema principal, né? E a gente quer que vocês saiam daqui hoje entendendo exatamente isso, né? Qual característica de um nome, de uma marca, faz ele ser mais forte, mais exclusivo? Se vocês caminharem desse encontro com essa noção, a gente já cumpriu aqui o nosso papel, tá? Então, a primeira coisa, só me apresentando um pouco melhor, para quem não me conhece, eu tenho um nome e sobrenome bem conhecidos no Brasil, que é Amaury Júnior, né? Só que eu uso o Vale só para me distanciar um pouco do Amaury Júnior, que é marca registrada, por sinal, né? Eu, teoricamente, não poderia registrar o meu nome, porque meu nome já é registrado como marca, né? E é super engraçado, assim, que quando eu estava crescendo na infância, várias pessoas acharam que eu tinha conexão com aquele apresentador, né? Mas não. E eu, Amaury, sou designer, né? Acho que temos aqui vários designers também, né? Ou pessoas envolvidas com o universo, né, do branding, da comunicação, do marketing, universo de criação. E só mais recentemente, né? Agora já há 5 anos que tenho atuado 100% na área de propriedade industrial, né? Mas toda a minha carreira foi construída em cima do design mesmo, design gráfico. Pô, eu lembro de entregar o meu primeiro logo quando eu tinha 14 anos, assim, e tive um início, assim, na minha vida de designer bem de forma precoce, incentivado bastante pelo meu pai, assim, que era bem apaixonado por marcas. E querendo ou não, sempre, apesar de hoje não colocar mais a mão no processo criativo,
estou envolvido com marcas até hoje, né? E agora nessa esfera, obviamente, de proteção, nessa esfera jurídica. E o mais engraçado, assim, é que está bem super conectado, né? Quem cria marcas precisa pensar sobre essas características que a gente faz hoje em dia aqui na prática, que é exercer a exclusividade do que a gente está criando, né? Então, apesar de bem diferente da minha carreira, né, de como começou como designer, ainda está intimamente conectado, né? Hoje aqui na Regice, particularmente, eu cuido do nosso time de consultores, né? Então, a gente tem aqui um volume de consultores bem expressivos para ajudar todos os empreendedores no Brasil, né? Então, a gente conta com 15 consultores aqui na Regice que atendem, né, de forma digital, vários empreendedores. E sobre mim, só para finalizar, depois quiserem me seguir no LinkedIn, eu sou super inativo no LinkedIn, inclusive é um objetivo meu de 2026, mas no Instagram, meu Instagram é AmauriVJR, aqui são um pouquinho da minha vida, né? Eu trabalho bastante, mas adoro também me exercitar, é uma das coisas que o pessoal me conhece por fazer bastante aqui, me considero um jogador de tênis amador, adoro cozinhar, adoro a natureza, e é isso aí. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, galera, aqui, né, vou passar super correndinho, porque vocês já conhecem um pouco da Regice, mas a gente criou, obviamente, a Regice com o propósito de proteger e valorizar as marcas brasileiras, né? Então, esse é, de fato, né, o que a gente quer entregar como propósito, né? Ajudar as marcas brasileiras a se valorizarem cada vez mais e, consequentemente, proteger elas, né? O que a gente quer fazer, acima de tudo, né, é tornar o complexo simples, né, com ética e transparência, acho que é super importante num mercado que está bem manchado, né, e a nossa visão é ser uma das principais assessorias de registro do Brasil, né. Felizmente, no ano passado, a gente já marcou, né, uma posição bem legal no ranking das assessorias brasileiras, então, o nosso objetivo é estar no top 3, né, ano passado a gente foi a assessoria do ano todo, a assessoria na sexta posição, então, de todas as assessorias que mais protocolam, que mais tem volume de processos, a gente está ocupando essa sexta posição, a gente tinha o objetivo de finalizar o ano passado na 10ª posição, a gente conseguiu finalizar na sexta posição, então, a gente fica bem feliz que está, de fato, né, contribuindo em proteger e valorizar essas marcas brasileiras. E teve vários meses durante o ano que a gente consegue ver esse ranking mês a mês também, né, não só o anual, e a gente conseguiu ficar no top 5 em vários meses também, então a gente entende que a gente está conseguindo cumprir aí com o nosso propósito, né. A gente já tem aí mais de 3 mil clientes, né, em todos os estados do Brasil, um volume de processo bem alto, né, a gente acompanha muitas marcas de perto, e um índice de assertividade que a gente se orgulha bastante também, que é 85%, esse índice de assertividade. O índice de assertividade é um indicador bem difícil, assim, né, de você conquistar, porque muitas vezes a gente está conversando com um empreendedor que deixou essa decisão de proteger a marca para o futuro, e uma vez que ele vai buscar esse registro, essa marca está indisponível, mas mesmo assim ele quer tentar, né, e aí cabe ao nosso trabalho aqui de criar estratégia, alguma coisa, só que muitas vezes a gente já sabe que vai dar errado. Então, é natural que esse indicador caia um pouco, né? Mas quando a gente aponta que as marcas são viáveis, esse indicador sobe. Então, a importância realmente de fazer um trabalho e fazer com que esses empreendedores, no final do processo, tenham em mãos o que realmente vai dar a validade jurídica, que é o certificado de registro, né? Tem alguns dados interessantes aqui, né, que alguns de vocês devem saber, outros não, mas o Brasil ele tem mais que 20 milhões de CNPJs ativos, né? Então, claro que grande parte desses CNPJs, né, são MEIs, né, microempreendedores individuais, mas de todos esses, né, CNPJs, menos que 5% deles aparecem no INPI, né? Então, a gente vê um nível de consciência muito baixo do empreendedor brasileiro como um todo, né, em relação a buscar essa proteção jurídica, assim. Então, tem muito caminho, né? Tanto se a gente conseguir mais 5% de CNPJs lá dentro do INPI, já seria dobrar esse mercado de tamanho, né? Então, dá para fazer um trabalho de conscientização bem legal aí para os empreendedores, né? E tem esse dado que é bem legal, que é do Sebrae, que é 40% das empresas que não registram acabam mudando o nome, né? E o principal impacto é que
estão perdendo tudo que estão construindo, né? Tempo, cliente, credibilidade, se justificar para o cliente, às vezes abrir mão de um símbolo que fazia muito sentido para o público, às vezes abrir mão do nome, né? Que estava muito consolidado, então é um volume bem alto, né? Cerca de 40% das empresas. E a consequência é inúmera, né? Às vezes tangível e às vezes intangível, assim, mas geralmente a gente trabalha com esses valores, né? Quem está passando por isso vai precisar reinvestir em torno de 40 a 100 mil, né? Para refazer tudo que já colocou no mercado. E essa é a realidade dos principais empreendedores brasileiros, né? Então a gente obviamente tem marcas super grandes e expressivas no Brasil, mas a realidade do empreendedor brasileiro é uma microempresa que está com seu faturamento em torno de 300 a 1 milhão por ano. Então essa é a realidade da maioria dos empreendedores, né? Então o impacto de 100 mil reais é um impacto bem grande, né? E uma ação judicial ali para uso indevido de marca, ela pode custar ainda mais, né? Então, trabalhar com a ideia de criar nomes exclusivos, de proteger esses nomes, é uma coisa super importante justamente para não pesar, principalmente na reputação e no bolso. Né? Até aqui tudo bem, galera? Joia, vou tocando aqui. Tem um paralelo que a gente gosta de fazer, assim, que é o que é a marca sem registro e o que é a marca com registro, né? Então, sem registro, a gente vê esses 4 grandes pilares, né? A gente principalmente tem risco de perder o nome, né? E aí, do outro lado, com registro, você tem a exclusividade desse nome, né? Quando a gente fala ali de sem proteção jurídica, com registro, você tem o direito de uso pela lei. É a única forma, né, de você proteger uma marca por meio desse caminho em direção ao registro, né? Sem registro, você tem barreiras para investimento, porque não é necessariamente uma marca consolidada, e com o registro você faz a valorização da marca e do negócio, né? E, de novo, sem registro, a gente tem um negócio como um todo vulnerável, né? E com o registro, a gente tem a oportunidade de entender que tudo que está sendo investido com segurança e dá para fazer um planejamento de futuro para escalar com confiança, né? Então, o registro realmente possibilita um universo ali de proteção bem abrangente, né? Não só juridicamente falando, mas também pensando em negócio, né? Em expansão. Então, o que a gente gosta muito de falar é isso, né? Marca segura e a empresa está pronta para crescer. Mas beleza, vamos lá. Eu acho que uma primeira participação que eu vou pedir para vocês, assim, essa pergunta, né, que eu gosto de fazer, que é o que é um nome forte para você, né? Então, eu vou dar aqui 5 opções, e aí se você concordar com a opção, eu vou pedir para você reagir, com qualquer emoji aqui. Vamos ver qual dessas opções dá mais audiência aqui para vocês. Então, o que é um nome forte para você? É a pergunta, e se eu disser que um nome precisa ser curto para facilitar a memorização, vocês acham que isso faz um nome forte? Ser curto para facilitar a memorização? Quem concorda que isso é importante? Legal. Alguns concordando, legal, perfeito. Outro ponto aqui é comunicar o que a marca faz. Legal, beleza. Ó, pouco apoio, né? O Pedro ali, desconfiado. Ter o domínio e as redes sociais disponíveis. Vocês acham que isso é importante? Beleza, beleza. Ó, várias pessoas já concordaram aqui. Ter uma sonoridade agradável? Beleza, né? Legal. Também, várias pessoas concordando aqui. Esse aqui, ó, atender vontade do cliente. Isso é importante? Não, esse a galera não concordou em peso. Legal. E ser único e original, o que vocês acham sobre ser único e original? Boa. Então, galera, essas camadas, né, essas opções, digamos assim, todas elas, de certa forma, têm alguma importância, né? Mas quando a gente está falando de nome forte, o que realmente é relevante é ele ser único e ser original, né? E aí, justamente para ele ser único e original, é importante pensar em ele ter algumas características específicas, né? E essas características, justamente, que eu quero mostrar para vocês hoje, quais que são elas, tá?
Isso aqui é uma coisinha que a gente usou na apresentação do ano passado, né? Eu queria mostrar um pouco para você, para ver como é que está a cabeça do empreendedor, né? Em 2025/2026. Então, só um número para vocês saberem aqui. Hoje, na Resiste, a gente já entregou 37 mil análises de viabilidade, né? Então, a gente faz uma consultoria para cada um dos potenciais clientes que a gente atende aqui, entregando uma visão profunda, né? Sobre o nível de exclusividade que essa marca pode ter. E aí, eu queria mostrar para vocês algumas das marcas, né? Algumas trágicas, outras mais cômicas aqui, que estão aí na órbita, né, do empreendedor brasileiro. Então, ó, a primeira aqui, que é engraçada, que é aquela camisetinha, né? Sei lá. Outras três aqui, ó, loja útil. Beleza. A outra, Mimimi Cosméticos. Essa aqui é muito boa, Dinheiro Esquecidos, né? A outra aqui, ó, Hospitalhaços. Uma mais deprê aqui, ó, Simplesmente Feridas. Client House. E a outra é Futura S, né? Então, quem sabe o que é, ótimo. Aqui o Açaí Sem Miséria, né? Isso é muito bom. Zap Delivery, né? Pô, a gente recebe muito desse tipo de marca, né? Pô, quero usar um pouquinho de uma outra marca mais famosa, Zap Delivery. A outra também depressiva aqui, ó, Desalmada, né? Cocal Cola. Deu bom, né? Não sei se vai dar muito boa, mas beleza, o nome da marca deu bom. Outro aqui com código de rastreio do correio. Também a gente ajuda, tá? Se o pessoal não sabe aqui como vai nos correios para ver, a gente ajuda. Essa aqui eu gosto muito, Gostosa para Sempre. Muito boa. E farinha de mandioca. Né? Por que não? Chamar um produto, né? Farinha de mandioca de farinha de mandioca. Então, galera, aqui são só alguns exemplos, né? Do que a gente recebe todos os dias aqui, né? E a gente vê sobre essa importância realmente de fazer um trabalho, principalmente com quem está na ponta, né? Que são, né, parceiros como vocês, assim, que estão criando essas soluções para que a gente crie soluções mais únicas e originais, que é realmente o que faz a marca ter diferenciação e possibilidade de exclusividade, né? Imagine, né, a gente conversando com esses clientes para mostrar para eles que muitas das marcas que estão aqui, elas têm pouquíssima chance de exclusividade, né? Às vezes por serem simplesmente descritivas, né? Às vezes por serem ofensivas, né? Isso também não passa perante a lei, né? Uma marca ser ofensiva, mas ainda é realmente necessário, né? É um desafio para nós criar essa consciência para o empreendedor. E até mesmo empreendedores, né, mais sofisticados, com anos de carreira, acabam caindo, às vezes, num senso comum, né, nas escolhas comuns, escolhas de baixa exclusividade. Então, realmente cabe a nós ter na ponta da língua, né, o que vai fazer um nome ser mais único e original, porque daí a gente consegue, de fato, colocar mais marcas no mercado que são únicas e com potencial de serem exclusivas, né. E aí aqui um ponto bem forte, bem importante, né, que é o que torna uma marca mais forte, né. Tem duas características, né, o que torna uma marca mais forte perante a lei e mais memorável para o público é a capacidade de se diferenciar, né? Então, o que é essa diferenciação, galera? Forte pela lei significa que ela vai ter mais capacidade de ser única, né? Ela é mais fácil de ser protegida porque ela já é única, né? E a gente já vai ver esses critérios. E ela tem diferenciação porque daí ela tem capacidade de ser memorável para o público, né? Então, ela vai ser mais fácil de ser encontrada e lembrada. Então, se uma marca é forte de verdade, ela vai atender esse critério de diferenciação, justamente porque para a lei ela é mais única e para o público ela vai ser mais facilmente lembrada, né? Então, marcas fortes, elas estão justamente nesta órbita, né? E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa equipe, né? Aqui a nossa equipe de consultores. Na verdade, até tem umas carinhas aqui que não são consultores, mas a grande maioria que está nessa foto são os nossos consultores e que, apesar de a gente falar sobre diferenciação aqui toda semana, né, com os clientes, foi ano passado, num dos onboardings, né, no processo de treinamento que a gente estava fazendo com esses consultores, que a gente viu o quão óbvio é isso, né, em relação a uma marca ser forte, ela precisa ter diferenciação, né? E aí foi por meio de um exercício aqui que a gente viu isso na prática acontecendo, né? Aí eu queria, de certa forma, simular rapidamente esse exercício aqui com vocês, né? Então,
A primeira coisa que eu queria convidar vocês é pensarem numa marca que vocês admiram, né? Então, pensa aí numa marca que vocês gostam, né? Cada um tem uma, duas, três marcas que admira, que gosta, e deve ter as suas razões, né? Por quê? Mas vou pedir para vocês pensarem sobre essas marcas e, se possível, compartilharem aqui uma, duas marcas na nossa caixinha de papo aqui, de bate-papo. Boa. Apple, Natura, Vans. Vou colocar aqui para mim. Vou colocar de tênis. Vou colocar Nike, então. Tonis Chocolonely. Ah, legal, essa daquela barra de chocolate, né? Ótimo. Ó, Vans de novo, Nike. Ah, Nike duas vezes, Vans, Apple, Adidas, Regis, gostei. Muito obrigado, Gil, pelo apoio. Corinthians, bom demais. Que mais, galera? Qual outra marca que vocês admiram, né? Netflix, ótimo. Starbucks, perfeito. Bahia, boa. TV Globo, Adidas, maravilha. Excelente exemplos que vocês estão dando. McDonald's, legal, legal. Né, todas marcas fortes. Com certeza marcas fortes. Por quê? Porque tem capacidade de diferenciação. E aí, por que a gente lembra delas, né, pessoal? A gente lembra delas justamente por essa característica de diferenciação, que elas têm capacidade de serem únicas, né? Tá, mas o que é isso, afinal, né? A capacidade de ser única. São 4 grandes critérios. E aí, conectando ao exercício, né, que eu estava falando aqui, que a gente fez com a nossa equipe, a gente pediu exatamente essa resposta que eu pedi para vocês das marcas, para pedir marcas que a pessoa admirava, né, que o consultor admirava. E aí a gente pediu um volume de marcas específicos, né, e aí surgiram várias marcas legais, e uma vez que a gente começa a fazer o exercício desses 4 quadrantes, que é realmente o que eu quero que vocês saiam daqui aprendendo, né, a gente percebe que das 80 marcas que a gente fez no exercício, 74 delas, né, elas tinham forte diferenciação porque elas têm essa característica de serem arbitrárias ou de serem fantasiosas, né? E vocês, apesar de vocês não saberem, né, exatamente o que são essas características ainda, vocês acabaram de reforçar mais uma vez essa verdade, né? Que as marcas que vocês compartilharam aqui, Apple, né, Vans, Adidas, Nike, Tonis, né? Registre-se nem tanto. Mas assim, essas marcas que eu falei antes, todas elas compartilham de forte diferenciação porque elas são marcas arbitrárias ou fantasiosas, né? Então, a partir do momento que a gente se propõe a criar marcas arbitrárias ou fantasiosas, a gente já está fazendo marcas com capacidade de serem mais únicas e com capacidade de terem mais exclusividade, de serem mais lembradas, né? Então, a gente consegue ver por esse gráfico aqui, né, que todas as marcas que a gente levantou ali está muito mais pesado para o lado direito, né? E quando a gente cria uma marca, a gente precisa fazer com que essa marca pese para o lado direito, para o lado arbitrário e para o lado fantasioso, né? Então, vamos entrar um pouquinho no que são cada uma dessas características aqui. Vamos lá. Então, a gente tem as marcas descritivas, né, que elas descrevem de forma direta o ramo de atuação da marca. Depois, a gente tem as marcas evocativas, que elas sugerem ou remetem à área de atuação, mas sem descrever diretamente, né? A gente tem as marcas arbitrárias, que é uma palavra que existe no dicionário, mas ela não tem relação com a marca, né? Já vou dar exemplos para isso fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. E, por fim, a gente, no nível mais alto, né, de distinção, de diferenciação, a gente tem as marcas fantasiosas, que são nomes que são totalmente criativos e não permitem saber o que a marca faz apenas pelo nome, né? Então, esses 4 quadrantes são super importantes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em exemplo de marcas fantasiosas, né? Então, a marca fantasiosa, ela é totalmente criativa, né? E se eu ler a marca, eu não vou saber conectar a atuação dela, né? Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né? L'Oréal,
Unilever e Spotify. Obviamente, a gente conhece essas marcas, né, por serem marcas com grande poderio econômico, mas se a gente for tentar entender o significado delas, precisa de uma explicação extra, né? A gente não consegue entender que Unilever por Unilever, o que quer dizer essa palavra, né? Não é possível saber o que a marca faz apenas pelo nome, né? Então, essa é a característica de uma marca fantasiosa. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nos exemplos de vocês, algumas marcas fantasiosas, né? Então, o que é Adidas? Né? Tem a ver com calçado, Adidas? Não tem nada a ver com calçado, né? E será que significa alguma coisa essa palavra? Também eu não sei. Talvez se alguém, né, souber do que significa Adidas, mas essa é uma marca que tem característica fantasiosa. Então, a partir do momento que eu leio a palavra Adidas, né, o nome Adidas, eu não lembro de calçados. É óbvio que eu lembro por conta do marketing, mas se for pensar só puramente pela palavra, ela é uma palavra com característica fantasiosa. Então, as marcas fantasiosas, pessoal, elas são uma estratégia de diferenciação muito, muito forte, né? Mas nem sempre fácil da gente fazer o nosso cliente comprar essa ideia, né? Porque o nome não significa, teoricamente, nada, né? Só que um nome que não significa teoricamente nada, né, não tem nenhuma explicação objetiva, né, ao serviço, ele não é tão desejado num primeiro momento, mas uma vez que ele é trabalhado, né, pelo marketing, pela comunicação, pelo branding, ele pode se tornar um nome extremamente forte e qualquer pessoa que quer copiar vai estar se referindo a você, né? Então, o nome fantasioso ele tem muito, muito poder, né? Então, fechou. Nome fantasioso, ficou claro para vocês, galera? Então, um nome que, por si só, não significa nada e não tem a ver com o ramo de atuação. Né? Joia. Então, eu vou seguir aqui para uma característica bem importante, que são os nomes arbitrários. E os nomes arbitrários, turma, são a divisão que eu mais gosto, assim, né? Que os nomes arbitrários nada mais são do que palavras que existem no léxico, né? Então, tá na nossa língua, só que elas não têm relação com o ramo da marca, né? Então, se a gente pega um dicionário, né, muitas das pessoas que estão aqui são entusiastas das palavras, né, e devem fazer essa brincadeira às vezes, né, para pegar inspiração. Se a gente pega um dicionário, o dicionário ele fornece para nós, né, de uma forma muito rica, palavras que a gente simplesmente poderia torná-las elas marcas, né? E isso que são marcas arbitrárias. Então, quando a gente fala na marca Gol, por exemplo, gol, obviamente a gente sabe o que é, né? O ato de fazer um gol, entre outros significados que existem dessa palavra, né? Só que ele não tem nada a ver com uma companhia aérea de aviação, né? Então, uma companhia aérea de aviação, né? Beleza. Uma companhia aérea. Então, por isso que gol é uma palavra forte, é considerada mais única, porque é uma palavra que existe, é fácil de pronunciar, né? Mas ela não está sendo usada para o ramo de atuação. Então, quando a gente olha um pouquinho ali, por exemplo, da Farm, né? A Farm, né, obviamente conhecida, mas o que a palavra fazenda, né, na sua tradução, teria a ver com roupa, né? Ou com o universo, né, de roupa, assim. Então, tem pouco a ver, né? E por isso que, pela palavra existir e ter pouca relação com o ramo de atuação, ela é uma palavra mais forte, né? Então, os nomes arbitrários, eles dão para nós as maiores oportunidades, né? Então, na maioria das vezes são palavras que são de fácil compreensão, né? E isso faz com que a gente tenha também uma aceitação melhor, tanto para o público final quanto para o cliente, né? E a gente consegue criar uma narrativa também um pouco mais fácil. Então, nomes arbitrários são muita jogada, né? Então, eu quero que a minha marca, né, o branding da marca represente XYZ, né? Esses atributos. Vamos tentar buscar palavras existentes com esses atributos, né? Muitas vezes essas palavras não estão registradas e têm a capacidade, né, de serem facilmente entendidas e tudo que eu já falei. Então, essa é a característica do nome arbitrário, né? Vocês falaram também marcas ali que podem ser consideradas nomes arbitrários, né? Joia? Beleza. Vamos lá para a terceira camada, galera. Aqui a gente tem os nomes evocativos. Então, os nomes evocativos, diferentemente do nome arbitrário e do nome fantasioso, o nome evocativo, ele vai sugerir,
ou remeter à área de atuação, mas sem descrever diretamente, né? Então, é aquele tipo de nome que, na maioria das vezes, é o nome desejado, né? Desejado pelos clientes, desejado, assim, para quem está buscando, né? Criar alguma coisa, porque ele quer que a pessoa pense imediatamente no ramo de atuação, né? Tipo, cria um nome aí que a pessoa vai saber o que eu faço, né? Esse nome, na escala de diferenciação, ele é um nome mais fraco, né? Porque ele já está dizendo o que a marca faz, ele já está sugerindo o que a marca faz, né? Então, alguns exemplos aqui de marcas evocativas, né? A Petrobras, né? A junção de duas palavras, Veste Casa é uma marca de universo de itens da casa, né? Do varejo, e a Cacau Show, né? Então, são 3 marcas que, se eu disser, né, para uma pessoa que não conhece essas marcas, ela vai, de certa forma, conseguir me sugerir o ramo de atuação. Então, é por isso que elas têm a característica evocativa, né, de evocar o ramo de atuação. Então, essas marcas não significam que são fracas, mas elas têm menos diferenciação, né? É claro que a marca Petrobras não é uma marca fraca, né? Porque eu junto ali 2 palavras que são conhecidas e faço uma nova palavra, né? Mas não deixa de ser um termo evocativo, que evoca o ramo de atuação e você está falando, né, do que a marca se trata. Então, as marcas evocativas, a gente não precisa fugir delas, mas ao criar uma marca evocativa, eu preciso ser muito criativo em combinar as palavras certas, né, ou cuidar para não ficar parecido com outras marcas, né, porque aí a minha capacidade de diferenciação vai ser menor, né. Então, também podem ser, os nomes evocativos também podem ser nomes fortes, desde que proponham algo a mais, né? Então, eles precisam, se você quer trabalhar com a ideia do cliente ler e entender para que ramo de atuação a marca se aplica, proponha algo diferente, uma mudança de grafia, uma combinação de idiomas, uma estilização, né? Uma junção de palavras, porque isso sim vai trazer mais diferenciação para uma marca evocativa. Beleza? Bora para o último, então, que são as marcas descritivas, né? As marcas descritivas, turma, são as marcas que falam objetivamente o que o produto ou que o serviço entrega, né? Então, aqui a gente tem como exemplo alguns nomes, né? Banco do Brasil, Bom Ar, Loja Útil ou Client House, por exemplo, que foi de alguns clientes que a gente atendeu aqui. Esses nomes, né, eles têm pouca diferenciação porque eu olho objetivamente ali no que a marca está querendo se propor para o mercado, né? E aí fica muito fácil de eu ter muitas marcas parecidas, né? Tanto no campo do descritivo, quanto no campo do sugestivo, como eu estava falando antes, o evocativo, né? Então, a gente tem que cuidar ao escolher os nomes descritivos, porque muitas vezes a gente vai estar abrindo a mão da exclusividade do nome, né? Enquanto eu tenho um nome fantasioso lá, por exemplo, Rolex, é muito forte. Qualquer pessoa que quiser, né, utilizar uma coisa parecida com Rolex, vai estar se referindo diretamente a Rolex, né? Agora, se eu escolho uma palavra mais descritiva, eu vou ter que aceitar conviver com várias marcas parecidas que vão estar usando aquela palavra, né? Então, a marca descritiva, ela é uma marca extremamente perigosa, pensando em diferenciação, né? Em proteção jurídica, e hoje em dia em achar essa marca na internet, né? Então, que é onde principalmente as pessoas estão buscando as marcas, né? Estão sendo impactadas pelas marcas. Então, a nossa recomendação é sempre tentar fugir dos nomes descritivos, no mínimo um nome evocativo sugestivo, né? Então, o nome descritivo, ele tem baixa diferenciação, né? O bônus principal é a facilidade de compreensão e o ônus é a falta de exclusividade. A gente precisa aceitar que vai existir marcas muito parecidas e talvez o que vai me diferenciar ali vai ser a figura, né, da marca. Então, essas 4 características, pessoal, né, fantasioso, arbitrário, evocativo ou sugestivo e descritivo são as 4 grandes características que fazem as marcas ter mais ou menos diferenciação, né? E como vocês mesmos participaram, né, a gente viu que vocês deram marcas que são arbitrárias ou fantasiosas, né? As marcas que a gente lembra como consumidor, em sua grande maioria das vezes, são marcas com essas características, tá? Joia? Boa. Agora, turma, eu vou querer a participação de vocês. E aí, eu quero tentar tornar um pouquinho mais prático esse conceito de marca
de distintividade de marca e de marca mais forte, né? Então, assim, quem que topa participar aqui? Eu queria 4 participantes, e vai ser bem tranquilo o exercício, 2 minutinhos, assim, quem que pode levantar a mão aqui? Daí vai ter que digitar uma coisinha no nosso campo de mensagem. Emílio, quero você me apoiando, hein? Boa, a gente tem aqui Antunes. Quem mais topa participar, galera? Eu queria 4 participantes, mas se não tiver 4, pode ser 2. Boa. Arthur, legal. Boa. Mais alguém? Topa? Maturar, fechou. Você me ajuda ali, Matheus? Boa. Então, assim, ó. O desafio aqui é imaginar que vocês vão criar uma marca de suplementos. Né? Então, o que é o suplemento? Né? Sei lá, é o suplemento alimentar. E aí, eu queria que vocês, em 2, 3 minutinhos, pensassem num nome que vocês acham que seria um nome emblemático, um nome legal para essa marca de suplementos. E aí eu vou dar uma visão para vocês na prática aqui sobre a diferenciação desses nomes, tá? Então, posso contar com vocês? Pensa no nome, não precisa, né, ferver muito, se quiser usar a inteligência artificial. Se vocês pudessem ter uma marca de suplementos, que nome que vocês gostariam que essa marca de suplementos tivesse? E aí, vou pedir para vocês colocarem aqui no chat, por favor. 2 minutinhos? 2 minutinhos, então. Vamos lá, são 14h13 até 14h15. Pode participar também, Emi. Já temos uma, excelente. Obrigado. Então, uma marca de suplementos, o que vier na cabeça aí. Boa. Vamos ver? Mais? Ok. Lifter, legal. Ó, vocês deram várias. Suplan, boa. Deixa eu colocar esses nomezinhos aqui. Peraí. Vou parar de compartilhar um minutinho. Ó, já volto com a tela aqui, pessoal. Então, a gente tem ali Apex, Olimpo, Turbo, Supmais, Lifter, Suplan, mais algum não? B-O-O, deixa eu ver. Puri, ok. Miracle, legal. Legal, já vou compartilhar de novo com vocês, só um minutinho. Aproveitando, pessoal, a gente vai estar mandando esse material para vocês. No final da reunião aqui, a gente passa um link ali para avaliar como é que foi esse encontro de hoje, dar sugestões aí para os próximos, daí já vai aparecer o PDF ali para vocês salvarem, terem acesso ao material. E depois eu vou estar mandando a gravação para vocês também, para vocês terem esse material ao vivo. Tá? A gravação. Só mais um minutinho. Fala, corrigir a pronúncia aqui da... Pode. Pode. Ah, boa. Eu já estou influenciado aí pela língua inglesa. Ah, pensei em inglês. Beleza. Pode, né? Legal. Quem participou, participou. Boa. Agora cada um sai e prospecta uma empresa de suplemento. Com os nomes. Boa, vou compartilhar de novo então, galera.
Tem mais um aqui. Várias participações. Pô, obrigado. Então, vamos lá. Tem uma de... Excelente nome. Espera aí. Como é que eu faço aqui mesmo? Share. Fechou. Aqui, slideshow. Foi. Olha só, turma. Eu peguei a mesma matriz que vocês foram apresentados agora há pouco, e aí eu quero trazer uma visão para vocês sobre qual que é a distintividade desses nomes que a gente acabou de criar, né, em 2 minutinhos. E aí, várias coisas interessantes surgiram aqui, né? Então, a gente percebem que a maioria das marcas que foram criadas já estão tendendo para o lado direito, né? Que são as marcas mais fortes, que têm maior capacidade de diferenciação, realmente, por não estarem relacionadas ao ramo de atuação, mas surgiram algumas marcas aqui sugestivas, que passam a ideia do ramo de atuação, né? Então, por exemplo, a marca Sup+, ou a marca Suplan, são as marcas que a gente considera aqui mais evocativas, sugestivas, né? Porque, assim, não são óbvias, no sentido, não está escrito ali suplemento mais, né? Mas tem uma estilização que é recomendada para os nomes evocativos, né? Mas sugere o ramo de atuação. O que acontece? Quando a gente está falando de diferenciação, um nome como esse, por exemplo, pensando em proteção jurídica, é um nome que a gente olha e a gente já sabe que vai ser mais difícil de entender se ele está disponível para ter exclusividade perante a lei. Porque vai ter muita marca com sup, né? Muita marca com sup e muita marca com mais, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que analisar aqui se sup+, neste conjunto, tem diferenciação o suficiente de marcas parecidas. Só que por ele ser uma marca evocativa, por natureza, ele já tem pouca diferenciação. Por natureza. Porque ele já está dentro do ramo, já está falando do ramo de atuação que ele está inserido, né? Então, vão ser nomes bem mais difíceis para a gente determinar um parecer jurídico aqui, né? E, consequentemente, na internet, sup+, por exemplo, provavelmente se a gente coloca na internet ali, o Google vai entender objetivamente, né, que tem a ver com suplementos, que tem a ver com esse universo, então vai nos sugerir várias coisas, fica mais difícil de competir, né? O nome Turbo, por exemplo, apesar de não ser totalmente evocativo, né, ele está entre o evocativo e o arbitrário, que é uma palavra que existe, se eu adicionar a palavra suplementos do lado, né, essa palavra vai induzir que turbo talvez é a forma que eu fico depois que eu tomo um suplemento, né, então tem aí uma evocação do ramo de atuação, né. Suplan é um nome que tem o sup de suplementos, o L ali também, né, mas tem uma certa estilização. Para algumas pessoas, elas nunca imaginariam que é uma marca de suplementos, mas a gente que está inserido aqui nesse processo, às vezes, Suplan tem a ver com suplementos, então é um nome que pode ser tanto evocativo quanto fantasioso, né? E o que é engraçado, galera? Todos os nomes, a não ser alguns específicos, mas todos os nomes têm capacidade de subjetividade, né? Então é por isso que quando a gente está analisando marcas, a gente precisa estar aberto ao novo, ao subjetivo, assim, né? Porque Suplan para uma pessoa pode ser totalmente forte, né, fantasioso, não lembra nada, e para outra pessoa pode ser totalmente óbvio, né? Mas são nomes que, na minha classificação, na minha interpretação, são nomes mais evocativos, sugestivos. E aí a gente passa ali para o conjunto de nomes que vocês deram arbitrários ou fantasiosos, né? Então, vamos lá. O primeiro nome arbitrário que apareceu foi Miracle, né? Miracle, ou milagre, né, no português, ele é um termo que existe, mas não tem a ver com o universo de suplementos, né? Então, óbvio, se eu quiser justificar que um suplemento faz um milagre, eu consigo criar uma narrativa. Mas o nome pelo nome, milagre, não tem a ver com suplementos alimentares, né? Então, é por isso que ele mas é uma palavra que existe no dicionário, então é uma palavra arbitrária. Perdão. Depois, a gente tem o apex ali, né? E aí, eu acredito que veio da palavra da língua inglesa, que deve significar ápice, né? Eu acho, não sei. Também, se a gente quiser criar uma narrativa aqui
a gente consegue criar que tem a ver com o ramo de atuação, mas, assim, em geral, não. É uma palavra que existe, né? Percebem a característica de subjetividade aqui? Tem uma subjetividade. Poderia estar entre o meio ali, né? Entre o evocativo e o arbitrário. Mas, na minha interpretação, colocaria mais como uma palavra arbitrária. Olimpo, né, uma palavra que, assim, tem a ver com o ramo de atuação, se a gente pensar no universo, né, de academia, se for uma marca mais disso, né, mas é um nome próprio, né, e também, né, nome que se refere a locais, assim, então, nomes próprios, por natureza, eles já são mais fortes, eles já são mais arbitrários. Vai acontecer que tem nomes específicos que eles são diluídos, muita gente quer usar, e ele acaba ficando fraco, apesar de ser arbitrário, né? E aí a gente tem dois exemplos aqui bem interessantes de palavras que são bem mais fortes, né, do que todas essas que a gente falou até agora, que a primeira é lifter, né? Lifter é uma palavra que acredito que existe, né, na língua inglesa, mas também uma estilização do lift, né, de levantar, né, tem a ver com peso, talvez, né, algo nesse sentido. Uma brincadeira aí, termina com ER, propõe uma palavra que talvez exista no dicionário, mas também, para quem não sabe, é uma palavra totalmente nova. Aí está o jogo. Quando a gente tem esse tipo de nome, a capacidade de diferenciação da marca ser única e original é muito forte, né? Então, eu posicionei ele bem no meio entre arbitrário e fantasioso, porque para quem sabe, vai entender um pouco, né, do que é, mas para quem não sabe, vai ser um nome muito forte, né, lifter. E aí o pod, agora, né, que eu entendi que é pod, mas assim, super legal, porque aqui a gente tem, além de propor uma palavra diferente, né, eu tenho uma mudança de grafia, de ortografia, né, então isso propõe diferenciação também para um nome, né, então algumas pessoas poderiam ler pod, algumas pessoas poderiam ler igual eu li, né, puri, sei lá, porque eu li dessa forma, mas isso, quando o nome permite isso, significa que ele é mais diferente, ele tem maior diferenciação, tá? Então, assim, no conjunto de marcas que foram criadas, ponto bem positivo, a maioria delas foram criadas já para o lado direito da nossa matriz, né? São nomes que têm capacidade de diferenciação maiores, só que vários desses nomes aqui são nomes arbitrários, existem, mas que provavelmente já estão sendo usados. Pela minha experiência, eu já consigo dizer, né? Palavras como Apex ou Olimpo são palavras que são comumente usadas. E quando palavras arbitrárias são comumente usadas, elas perdem a característica de diferenciação. Somente a primeira pessoa que chegou lá poderia ter exclusividade sobre esse nome. Tá? Para finalizar aqui a nossa visão sobre a diferenciação desses nomes, né? Um ponto importante é entender se, por exemplo, algum desses nomes estariam disponíveis para serem registrados. E aí, eu vou selecionar dois nomes aqui, eu não vou fazer uma análise completa, mas eu vou dar um gostinho para você de como a gente entende se esses nomes são viáveis, tá? E aí eu vou pegar um nome aqui bem forte, né? E vou pegar um nome mais fraco, para vocês verem, tá? E aí vocês vão entender já que com um nome mais forte, a pesquisa de viabilidade ela é muito mais estratégica, ela é muito mais fácil da gente chegar e entender se existe a disponibilidade, né? Quando o nome é evocativo e sugestivo, esse caminho é muito mais longo, porque eu tenho pouca capacidade de diferenciação justamente pela característica do nome, tá? Então, eu vou usar aqui o sup+, por exemplo, tá? E vou usar o lifter e o pod, para a gente ver rapidamente aqui, tá? Combinado? Fechou. Então, mais uns 10 minutinhos, a gente já acaba, turma. Então, galera, vamos lá. Eu estou aqui na nossa ferramenta de busca, a gente usa essa ferramenta aqui que é específica, né, para busca. E aí eu vou, obviamente, super encurtar o caminho aqui, mas vou dar uma noção para vocês do que a gente precisa olhar. Então, um nome muito forte, ele vai ser, como eu falei, mais tranquilo da gente pesquisar e entender se está disponível, tá? Primeira coisa importante, a gente entender a classe, né? No INPI existem as classes, não vou entrar sobre isso agora, mas as marcas de suplementação estão na classe de número 5. Então, é nessa classe que eu vou pesquisar. Se existir uma marca de restaurante chamada Lifter, pode existir. Só não pode existir uma marca de suplementos, tá? E é na classe 5 que estão essas marcas. Então, eu vou colocar aqui a classe 5 e vou colocar a palavra Lifter. Uma pesquisa muito simples, inicial.
E aí, eu tô vendo aqui que surgiu uma marca, ó. Vocês estão vendo que ela se chama Lifter? Essa marca aqui? Beleza. Eu clico nesse botãozinho aqui, eu não sei se vocês vão ver na tela, mas, ó, quando eu clico aqui para ver mais informações sobre essa é uma marca registrada, tá? E aí ela tá na classe 5 aqui, que a gente chama NCL5, só que ela tá especificando herbicidas para uso na agricultura, né? E aí a gente precisa entrar num nível aqui mais profundo, né, de análise para vocês entenderem, mas assim, ó, de uma forma bem resumida. As classes que eu estava falando, né, elas são bem abrangentes. Então, na classe 5 vão ter os suplementos alimentares para uso humano, ao mesmo tempo que a gente vai ter esses herbicidas, pesticidas, né? E aí, por meio de um princípio que a gente chama de princípio da especialidade, duas marcas podem coexistir com o mesmo nome, desde que não confundam o consumidor final, tá? A resposta que eu daria para esse caso aqui da Lifter, né, é que existe uma marca já exclusiva, que tem exclusividade sobre o termo Lifter, só que é exclusividade para herbicidas, né? Se a gente vai numa, sei lá, num site de suplementos, lá vai ter herbicidas? Não, né? Assim, não consigo pensar num lugar que venda herbicidas e suplementos. Talvez, não sei, a Pets, né, para cachorros. Mas, assim, são universos separados, né? Numa análise bem rápida aqui, galera, teoricamente a gente já poderia dizer que essa marca tem chance de ser exclusiva, porque na classe 5 a gente tem sim uma marca com o mesmo nome, mas do universo completamente separado. Então a gente conseguiria se diferenciar por meio do uso de especificações, que é mais um termo técnico aqui introduzindo para vocês. Mas o que é interessante aqui? É interessante aqui que essa marca chamada Lifter, vocês percebem que apareceram 2 resultados só? Né? É muito mais... Ó, um nome distintivo, ele vai ser muito mais fácil da gente procurar, né? A gente faria outros aprofundamentos aqui da análise também, como cortar esse nome para ver outras marcas parecidas, mas já dá para ver aqui que quando a gente trabalha com um nome mais distintivo, a chance de ter alguém parecido é muito baixa, né? Agora, vamos lá para o outro extremo, né? Eu vou pesquisar sup mais aqui, ó. Vou pesquisar esses 2 termos, sup e mais, né? Vamos ver o que surge aqui com esses 2 elementos. Ó, com esses 2 elementos, turma, eu tenho aqui 30 processos, né? Então, 2 processos numa primeira pesquisa e aqui 30 processos para analisar, né? Percebem a nuance da diferenciação? Né? O nome sugestivo e evocativo vai ter várias coisas parecidas. É claro que a gente começa a ler aqui e vê que algumas marcas não têm muito a ver. Mas olha essa aqui, ó. Supli mais. Né? Supli mais, sup mais. Supli mais, sup mais. Né? Bem parecida, não acham? Né? Então, o nome evocativo, ele traz exatamente esse risco, né? Tem uma marca lá na mesma classe, eu preciso, obviamente, analisar esse processo, ver se realmente é suplementos. Vamos até ver se é suplementos aqui, por curiosidade. Aqui sim, ó. Aqui tem bastante afinidade mercadológica, ó. Chás, suplementos, etc. Então, essa marca Supli Mais, ela é uma marca que, ó, ela foi indeferida até, teve uma marca aqui que já Supla Mais, que indeferiu eles, mas seria uma anterioridade, que a gente chama uma marca que tentou antes, muito parecida com o Sup Mais, então tem risco. E por ela ter sido indeferida anteriormente, certamente a nossa marca, se a gente tentasse Sup Mais, provavelmente seria indeferido, dá para concluir isso. Então, o risco da gente trabalhar com nome evocativo, além dele ser um nome menos criativo, menos diferenciado, né, perante a lei, vai ter mais proximidade com nomes anteriores, menor capacidade de diferenciação, né? Então, aqui eu peguei um exemplo, mas com certeza se eu continuar descendo aqui, eu vou encontrar mais exemplos aqui, e aí cabe a gente indagar o cliente, né? Quer colocar uma marca forte na rua, não é com esse nome evocativo e sugestivo que você vai conseguir gerar valor, né?
Se você escolhesse, por exemplo, um dos outros nomes mais fortes ali que a gente criou, provavelmente maior capacidade de diferenciação, mais fácil do público reconhecer você e, consequentemente, mais fácil de você proteger perante a lei, né? Tudo que eu estou dizendo aqui de análise para vocês, pessoal, tá bem superficial, mas é mais para mostrar para vocês a diferença do nome forte e o nome, né, mais fraco. Por fim, eu vou trabalhar aqui com o nome, com o pod, né? Eu vou colocar aqui exatamente da forma que foi escrito, para ver se a gente acha alguma coisa. Ó, isso aqui é bem legal. Numa primeira pesquisa, ele já está me dando um cheiro bom, né? Que POODY, exatamente dessa forma, não foi apresentado ainda perante a lei, né? Já é um cheiro bom. E aqui o nosso sistema, ele também identificaria se tivesse, por exemplo, PODI, ele já identificaria. Então, já mostrou que não tem aqui para nós, né? Então, ele está me dando um cheiro muito, muito, muito bom, de um nome muito forte. E aí, obviamente, a gente vai fazer mais pesquisas aqui para aprofundar, e eu não vou entrar nesse mérito agora. Uma pesquisa aprofundada, pessoal, se for de um nome forte, do nome distintivo, arbitrário ou fantasioso, ela é uma pesquisa que vai tomar em torno de 15 a 30 minutos, né? Se for de um nome sugestivo, a gente vai ter que dobrar esse tempo, porque muitas vezes eu tenho que olhar muitas marcas que vieram antes para tomar uma conclusão, né? Mas eu vou fazer uma última pesquisa que tem uma funcionalidade muito legal aqui no sistema, que é pesquisa por aproximação, né? Então, assim, PODY ainda não existe, nem PODI, por exemplo, mas olha só o que a gente achou na pesquisa de aproximação. Pode, né? Exatamente a fonética, né, que a pessoa que criou esse nome queria propor, né? Se eu lançar uma marca no mercado chamada Pod, e já existiu uma marca ali na lei chamada Pod, não seria a mesma marca, mesmo que é escrito do mesmo nome? De forma diferente, perdão? Né? Não seria basicamente a mesma marca? Né? Então, na pesquisa inicial que a gente fez ali, parecia excelente. Mas agora que eu aprofundo com outros tipos de pesquisa, eu já falaria que para esse cliente que, apesar do nome ter uma característica forte, essa pessoa que chegou antes e se apropriou dessa característica forte, não adianta, eu não posso fazer nada para me diferenciar dela, né? Se eu tentar protocolar um pedido de registro de POODY, o INPI certamente vai indeferir por conta dessa marca, pela similaridade fonética da marca, né? Então, apesar do nome ser muito criativo, né, fantasioso, eu tenho uma marca ali no INPI muito parecida, então não tem como me diferenciar dela. Esqueça essa marca, né? Ela não vai poder ser minha, né, porque tem uma pessoa exatamente no mesmo ramo de atuação. Mas uma coisa bem legal aqui é que deu para ver a questão da diferença do sugestivo e do fantasioso. O sugestivo me deu 30 resultados, né? Os fantasiosos, eles me deram, primeiro, inicialmente ali, 2 resultados, depois 0 resultados, e eu preciso de outras pesquisas para determinar. Então, é muito positivo, né, a gente trabalhar com esses nomes do lado direito do espectro, porque vai facilitar também o processo de pesquisa e, consequentemente, de diferenciação. Então, ir além do que está, né, dos 2 minutos, por exemplo, que a gente teve aqui, né? Que nomes que eu posso criar com essas características e que podem ter capacidade de se diferenciar, né? E aí, só para terminar aqui, por curiosidade, pessoal, eu vou colocar a palavra apex, que é uma palavra arbitrária, né? Vocês vão ver que provavelmente essa palavra está diluída, vai ter várias marcas com essa palavra. Eu acho, tá? Vamos ver. Ó, não, aqui não, peraí. Vou tirar a fonética aqui. Ó, a palavra apex, APEX, ela aparece 70 vezes dentro da classe de número 5, que é a classe que a gente precisa registrar. Então, aqui, eu preciso abrir vários processos. É bem o caso que eu falei antes. Quando a gente escolhe uma palavra arbitrária, apex, né, que está diluída. Vai ter muita gente tentando registrar. Quando tem muita gente tentando registrar uma palavra, às vezes, quando eu adiciono mais uma palavra, olha, é o caso dessa marca aqui, block, né? Quando eu adiciono mais uma palavra, às vezes eu consigo usar a palavra que eu quero se ela estiver diluída, né? Então, as marcas arbitrárias,
elas trazem essa possibilidade se ela tiver diluída, né? Eu adiciono uma nova palavra e aí eu consigo ressignificar esse conjunto, tá? Fechou. Então, eu nunca tinha feito, assim, turma, uma análise ao vivo, né? Então, demorei mais do que os 10 minutinhos que eu tinha reservado para fazer isso aqui. Mas é para dar um gostinho para vocês na prática, assim, sobre o que a gente olha na hora dos nomes, né, que a gente recebe. E muitas vezes a gente formaliza, né, um parecer bem específico sobre por que esse nome é diferente ou por que ele não é diferente, e se não for, o que pode ser feito, né, para a gente tentar se diferenciar a partir dele. Mas, né, voltando aqui, de verdade, se vocês se apoiarem nesses quadrantes, né, entendendo bem o que é evocativo, dá para criar excelentes nomes evocativos, né, entendendo bem o que é arbitrário, dá para escolher palavras ali que são palavras que existem, que têm fácil pronúncia, e que não são essas palavras que estão na superfície, digamos assim. E os nomes fantasiosos, né, dá para criar nomes incríveis, né, assim, e altamente diferenciáveis, né? Então, realmente, se a gente focar nessas 3 características, a gente vai estar colocando marcas mais diferenciadas no mercado, né? Com capacidade de serem memoráveis e exclusivas perante a lei. Então, era essa a minha mensagem de hoje, galera. Boa! Gostaram? Dúvidas? Tem uns minutos aí, quem quiser ficar, tirar alguma dúvida, questionar alguma criação de vocês. Se vocês quiserem, galera, fiquem à vontade, né, de compartilhar aqui, se quiser que eu faça alguma análise ao vivo. Inclusive, até estava conversando com o Matheus aqui, que esse formato de análise, eu percebo que tem muita gente que tem muita curiosidade. Pô, como é que funciona na prática e tal, para ver, para tentar entender. Até pensei em fazer depois mais desses, né, análises ao vivo. Vocês trazem um nome, a gente fala por que dá, por que não dá, e tenta fazer vocês entenderem também essa explicação, porque ajuda muito na prática, na criação, né, de novos nomes aqui. Né? Galera, eu mandei o link para vocês aqui para avaliar o encontro. Só responder ali 1 a 2 perguntinhas ali sobre como é que foi o workshop de hoje. Daí ele já libera ali no final, na página de agradecimento, o link do PDF. Tem também o link para participar do grupo do WhatsApp, que é o grupo chamado Brainstorm, onde a gente reúne toda essa galera criativa que é parceira aqui da Registros. Hoje nós já estamos com mais de 150 parceiros, agências, estúdios, designers, estrategistas de naming, de brand ali, de todo o Brasil. Então, também, se conhecerem mais pessoas, convidem ali para o grupo, fazer parte disso. Acho que é super legal ter esse apoio, essa consultoria aqui do time, que fazem nesse mesmo nível, até mais crítico que a maioria aqui, essa análise ali, né, para mostrar trabalho ali. Eles olham bastante essa marca para poder apoiar vocês. Então, conto aí com o apoio de vocês também. Acho que é isso. Palavras finais? Eu acho que eu queria... Eu vou acabar me repetindo, né, assim, mas eu queria realmente, né, transmitir essa ideia dos quadrantes e, principalmente, mostrar uma análise na prática, né, se vocês tiverem, nesse momento, qualquer análise que vocês estão trabalhando em algum projeto agora, querem trocar uma ideia, pô, super sem bronca, né, de conversar comigo, conversar com os nossos especialistas aqui que estão super preparados para atender. Então, a gente realmente quer ter essa oportunidade, né, de pessoas que não estão aqui na região, né, a gente atende clientes no Brasil inteiro, então poder atender vocês, parceiros, em qualquer lugar também. Então, super contem conosco. Uma pergunta boa ali. Boa, vamos ver. Eu estava até vendo as coisas antes aqui que vocês mandaram no chat, que eu não estava acompanhando. Legal, essa é uma análise. Legal, legal. Ó, turma, então, são 14h40, quem tiver que sair, fica em paz, a amizade continua, né? E aí eu vou respondendo aqui o que o pessoal mandou, mas é isso aí, vamos lá. Então, Hiperchroma Estúdio Criativo. Sabemos que os nomes descritivos e de dicionários estão cada vez mais saturados. Existe possibilidade de, em algum momento, não ter como mais registrar? Ou o cemitério das marcas é reciclável? Então, os nomes descritivos e dicionários estão cada vez mais saturados? Sim e não, porque os nomes... Às vezes a gente acaba olhando para
primeira e uma segunda camada, né? Vai muito da narrativa da marca que quer ser criada, né? Então, assim, se a gente trabalhar com nomes mais inusitados, que talvez não sejam tão óbvios, né? Criar uma narrativa por trás desse nome para usar uma palavra, sei lá, vou usar a palavra tucano. Pô, seria super legal ter um restaurante chamado Tucano, né? Não tem nada a ver com o ramo de atuação, só preciso criar uma narrativa que justifique o uso desse nome, né? Isso seria um nome arbitrário, que existe no dicionário, né? E aí, tem um grupo de palavras, assim, arbitrárias, né, que, como eu falei, são diluídas. E ali, daí, é muito mais no conjunto. Então, será que eu não consigo arranjar uma outra palavra para funcionar com essa palavra que eu gostaria de usar? Então, muitas vezes, essa é a estratégia que a gente usa, sabe? Quando tem uma palavra que, o cliente ama essa palavra, ele quer usar essa palavra, ele quer usar a palavra tentação. Mas só tentação não vai, só tentação não dá, nenhuma classe do INPI. Mas vamos colocar tentação de alguma coisa, né? Vamos colocar tentação com mais uma palavra forte, ou tentar uma estilização da palavra tentação. Então, cabe muito mais a estratégia, né? Tipo, quero usar um nome que está saturado, que palavra que eu posso usar para ressignificá-lo, né? Quero usar um nome descritivo, que estilização da grafia eu poderia fazer para ele ganhar mais diferenciação, né? Então, isso muito mais pelo lado das opções que eu posso gerar a partir desses nomes, né? E se eu tenho capacidade de me diferenciar o suficiente para não confundir o consumidor final, eu vou conseguir usar esse termo sim, tá? E aí você fala de um termo bem legal, que é o cemitério das marcas é reciclável, né? Falando em proteção jurídica, o registro da marca ele é para sempre, desde que o titular renove, né? E aí tem vários casos legais aqui que trazem para a gente, né? Eu quero registrar tal nome. Aí a gente começa a fazer pesquisa, a gente vê que o nome está arquivado. Então, ele está realmente no cemitério, né? E a partir do momento que o nome está arquivado, ele passa a ficar disponível de novo, né? Então, às vezes tem termos que a gente não acredita, a gente bate o olho e fala, cara, isso aqui não vai estar disponível, a gente já julga, né? E aí, na pesquisa do INPI, o nome está disponível, né? Foi recentemente arquivado e tal. Então, as marcas, se elas não renovarem a cada 10 anos, elas serão arquivadas e aí passa para o próximo titular que quiser usar, tá? Mas a tua pergunta inicial é muito boa e vai depender muito do processo criativo, do que a gente pode gerar a partir desses nomes, tá? A Camila pergunta, daria para olhar CGCAR produtos automotivos? Claro, a gente pode olhar CGCAR produtos automotivos, né? Uma coisa que é super importante, quando eu olho uma marca CGCAR, produtos automotivos, eu preciso quebrar esse nome no termo principal. Todos os nomes a gente tem que olhar só para o termo principal da marca, né? Então, o que acontece aqui, né? Tipo, vem um cliente que fala assim, eu tenho uma marca chamada Postos RR. Aí eu falo bem assim, olha, cliente, você não consegue registrar esse nome porque tem uma marca lá chamada Estação RR. Né? Estação RR e postos RR, teoricamente, são diferentes. Só que se eu olho para o termo principal da marca, que seria RR, elas são iguais. Né? Então, estação RR de um lado e postos RR de um outro, para o INPI, o que importa é RR. Então, aqui a gente tem marcas iguais. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a Camila pede para CGCAR, produtos automotivos, a gente que tem esse olhar, né, do jurídico, a gente vai olhar para CG. A gente não vai olhar para CAR. Porque CG é a maior diferenciação dessa marca, é o que a marca está propondo, que é o termo único. Né? Então, se na pesquisa aqui eu tiver alguma marca com CG, já vai ser o suficiente para eu não conseguir registrar essa marca. Né? Então, eu vou fazer uma pesquisa bem rápida. Só, Camila, confirma para mim se produtos automotivos seria a venda de produtos automotivos ou produção de produtos automotivos com marca própria. Se eles vão colocar CGCAR no produto, por favor. Venda? Então, beleza. Venda é mais fácil ainda. Porque eu perguntei isso por conta daquela questão das classes que eu não expliquei, né? Mas no caso do comércio de produtos automotivos, a gente vai registrar essa marca na classe de número 35, né? Eu vou fazer bem rapidinho a pesquisa aqui para você.
Acho que não tá compartilhado. Eu vou compartilhar agora, peraí. O Felipe contou, tivemos o caso do Charlie Brown, teve o caso da Anitta, teve o caso da Larissa Manoela, tem vários nomes aí fortes que tiveram complicações justamente porque talvez faltou essa pesquisa lá no início. Exato. Essa pesquisa mais aprofundada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar, eu vou pesquisar exatamente o nome que ela me passou primeiro, colocando o CAR junto, vamos ver se aparece alguma coisa. Ó, apareceu várias coisas aqui, porque ele também traz similaridades fonéticas, tá, pessoal? Então, às vezes, ó, o CG, o C é substituído pelo S, por isso que aparece isso para mim aqui, tá? Ó, mas até agora nenhuma CG. Temos aqui, ó, CG, Carolina Guanabara, a gente simplesmente ignora. SG, Saraiva, não. KG, não. Tudo semelhança fonética, né? Ó, CG Cars. CG Cars Garage, né? Vou abrir esse processo aqui. Ó, essa é uma marca de concessionária de veículos, então, assim, beleza, concessionária é diferente de venda de produtos automotivos, né? Mas, assim, existe uma afinidade aí, as marcas poderiam ser confundidas, só que, olha só, esse pedido foi indeferido. Então, essa marca tentou CG Cars Garage, né? Mas foi indeferido porque já existia uma marca CG, né? Eles estão falando aqui, ó, CG Motos, ó. Né? Então, vocês percebem que é exatamente o que eu falei agora há pouco do termo principal, eles focam no termo principal, no CG. Então, se eu falar para Camila, ô Camila, vai dar para registrar CG Car, porque na verdade o que tem lá é CG Motos, eu vou estar mentindo, né? Não dá. Porque se eles vão focar no CG, que é o termo principal, não adianta ter Cars depois, porque Cars é um termo que tem a ver com um ramo de atuação. Cars é um termo descritivo, que é exatamente o que a gente viu no nosso talk agora, né? Então, o Cars, ele não tem capacidade de diferenciar esta marca, né? Então, esse nome, na pesquisa prévia, isso aqui é bem pesquisa prévia, tá, pessoal? Esse nome é irregistrável no momento, né? O que a gente faria para aprofundar aqui o que a gente faria para aprofundar beleza, na pesquisa prévia ele está se mostrando como cheiro ruim, que tem uma marca parecida ali, que já indeferiu uma tentativa muito similar, mas aí a gente começa a analisar mais profundamente, porque siglas são muito fortes, siglas elas são consideradas fantasiosas, né? Então, eu preciso entender ali na classe, se eu não consigo, se realmente alguém conseguiu e por que conseguiu. Então, o próximo passo aqui seria eu abrir todos os processos de CG, eu vou abrir todos e vou ver quem conseguiu. Né? Se eu tiver 10 CG que conseguiram registrar, perdão, eu vou ver lá. Por que esse conseguiu? Por que o segundo conseguiu? Por que o terceiro conseguiu? E vou tentar entender qual que é a coerência entre a coexistência dessas marcas. Né? Se tiver somente uma marca que conseguiu, aí é batata. A Camila não vai conseguir. Né? Mas se tiver 10 marcas que conseguiram, eu vou ter que analisar o padrão, o porquê, o que diferenciou elas? Foi a parte visual, foi a parte de especificação? Então, a pesquisa não termina por aqui, tá, Camila? Essa pesquisa é uma pesquisa que eu demoraria pelo menos uma meia hora para fazer. Porque eu preciso abrir vários processos para determinar realmente o parecer jurídico dela, né? Mas numa pesquisa prévia, o cheiro não é muito bom. Que não, parece que a gente não conseguiria dar exclusividade para essa marca justamente porque já existe uma marca com o termo principal CG registrado e, na ocasião, CG Motos. Tá? Valeu, Pedro! O que fazer quando o cliente quer criar a todo custo uma identidade visual com o nome, mesmo sabendo que ele já está sendo usado? Demitimos ele? Pois é, né? O que a gente gostaria de fazer é demitir ele mesmo, né? Mas, na verdade, não. É a questão de educação mesmo, sabe? Educação no sentido de educar o cliente, né? Porque a gente tem que mostrar para ele, né? Que, pô, a partir do momento que o empreendedor determina investir em cima de uma marca, ele vai estar investindo tempo, recurso financeiro, equipe, reputação, né? Então, do que adianta você investir isso, né? Pô, a gente pega clientes aqui que investem 10, 20, 30K em tráfego, e aí a marca não está registrada. Pô, como assim, né? Não faz sentido,
né? Então, é muito mais sobre criar essa consciência de que o nome não traz a exclusividade necessária e que repensar esse nome também dá uma oportunidade de relançar a marca, né? De fazer um rebranding, de reconectar com o público, né? Mas claro que todo caso é um caso, né? Então, dependendo do nome, você traz para a mesa aqui e a gente dá uma visão, porque se o nome tiver alguma chance, se for uma marca que já atua, a gente tenta criar uma estratégia. Mas se for um nome que estiver começando, aí realmente cabe a nós, né, que estamos criando o nome do cliente, a influenciar ele a pensar numa mudança de nome. Né? Legal. A Ariel falou que primeiro a te dá uma choradinha no banheiro e depois orienta e educa o cliente com todo amor e carinho. A Ariel é uma das nossas consultoras aqui, pessoal. Não sei se alguém já foi atendido pela Ariel, mas assim, como vocês viram no começo ali da nossa palestra, né? Os nomes que a gente vê, a grande maioria dos nomes que a gente vê, são nomes que estão do lado esquerdo do espectro, né? Que eles são nomes sugestivos ou nomes descritivos. Então, a gente lida com isso diariamente aqui, né? E aí, só que daí quando a gente cria essa linha de raciocínio para o cliente, pô, as marcas que você lembra são as marcas arbitrárias ou fantasiosas, na grande maioria das vezes. Então, vamos tentar criar nomes arbitrários ou fantasiosos. Isso sim vai fazer diferença para o posicionamento da tua marca. Né? Inclusive, legal. Perfeito. Manda para nosso time analisar. E a Ari falou uma coisa legal que fazemos é trazer o cliente para um bate-papo e trazer a nossa visão jurídica sobre a jornada. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa também que é bem legal da nossa assessoria, né, turma? Porque por eu e o Cadu, que é, né, meu sócio e cofundador aqui da Regis, a gente ser designer, a gente tem uma visão muito prática, assim, sobre o posicionamento e a evolução do nome, né? Então, a gente leva em consideração isso também na hora de sugerir o que fazer. E a gente entende que tem negócio que não dá para abrir mão do nome mesmo, mas aí, pô, o que a gente pode criar de alternativa que faça sentido, né? E às vezes vale tentar, dependendo do nome, né? Vale tentar justamente porque já atua, né? Esse tipo de caso. Mas enfim, cada empreendedor, cada marca, cada negócio tem uma história diferente, precisa de uma interpretação e de uma estratégia específica, né? Então é por isso realmente que é importante conversar com quem tem esse conhecimento especializado e jurídico, né? Porque o nosso universo é cheio de subjetividade, cheio, né? É igual o de vocês, né? Quando cria um nome, um gosta e um não gosta. Por que não gostou? Às vezes a pessoa não sabe explicar, né? Gosta do design e outro não gosta, né? Então, esse campo da subjetividade a gente trabalha também, mas sempre tentando voltar para a lei e tentando indicar o que é certo para garantir a segurança jurídica da marca. Perfeito, Felipe, valeu. Antunes, valeu também. Então é isso, galera. Valeu demais por terem participado aí do nosso Brainstorm versão online. Fico muito feliz de ter uma rede aí de designers, né? Como falei, sou designer, admiro muito o trabalho de quem está na área. Contem comigo, podem me mandar DM ali, mandar mensagem. Contem com o Matheus também. A gente está super à disposição de vocês.